Shalom, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos embora, todo mundo junto. Não sei a hora que você vai ouvir esse áudio, mas hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho do Evangelho deste domingo. Nós estamos preparando nosso coração para chegarmos no próximo domingo, Pentecostes, não é? Olha, Pentecostes, próximo domingo. É uma semana de oração, de preparação que nós estamos vivendo e nós podemos também deixar ser conduzido por essa palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar a você para ler comigo no Evangelho de Jesus Cristo, onde Ele vai nos ensinar hoje, neste dia de hoje, sobre algo muito interessante que os apóstolos receberam, né? Eles receberam a força e a potência do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui para ler um pouquinho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 e versículo 15 seguintes. São Marcos 16, 15 seguintes. Quero meditar um pouquinho aqui com vocês, nos preparando para o próximo domingo, porque esta semana nós vamos pedir o Espírito Santo, essa semana todinha. E eu quero convidar você para essa semana você fazer uma renúncia. Olha, começando essa semana, você fazer uma renúncia durante essa semana, pedindo o Espírito Santo, né, que no próximo domingo você... Não que o Espírito Santo já veio, já sim, claro que sim. Mas a igreja vai celebrar uma festa litúrgica, não é? É uma festa litúrgica que a gente celebra uma vez por ano, que é Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Eles estavam com medo, mas uma boa para mim e para você essa semana, nós fazemos uma renúncia. Vamos pedir o Espírito Santo, né, que daqui para o finalzinho desse momento, dessa reflexão aqui, nos venha ao coração o que eu vou renunciar esta semana, durante a semana todinha, para que quando for domingo eu esteja preparado com o meu coração para dizer assim: vem Espírito Santo e habita em mim. Amém? Vamos embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente e beber veneno mortal não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte, e o Senhor os ajudava, confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, eu não quero aqui ser profissional da palavra com vocês, não. Mas quero ser dócil àquilo que nosso Senhor tem para nós. Ele diz: ide pelo mundo inteiro. Toda pessoa batizada é chamada a ser missionário, né? Todos nós, você que diz assim: eu não tenho dom, só quem pode pregar é quem tem, só quem pode anunciar, falar de Jesus Cristo é quem tem dom. Não, com o seu testemunho. Tem coisa melhor do que o testemunho? A pessoa pode ter dom de milagre, de levantar mortos, ressuscitar mortos. Mas se você tem o dom, né, de amar o outro, o dom de transmitir com testemunho seu. O testemunho é algo fenomenal na vida do cristão. Coisa que está precisando muito acontecer no nosso meio é testemunho. Testemunho de vida, não é testemunho de graça. Eu recebi uma cura. Isso é notório que a gente tem que testemunhar. O Senhor nos deu, vamos proclamar a boa nova. Como é que as pessoas vão acreditar no Jesus? Vão ser convencidas pelo Espírito Santo se nós não proclamarmos, se nós não testemunharmos o que o Senhor fez em nossas vidas. Então é preciso testemunhar com palavras e com atos, não é? Precisamos disso. Testemunhar com palavras e com atos. Mas eu acho interessante, no texto de hoje, Jesus diz aos discípulos, os apóstolos, né?
Ide pelo mundo inteiro anunciar a boa nova a toda criatura. Ele não diz assim, não, você vai pregar só para fulano, só para ciclano, não. Você vai anunciar para todo mundo. Há aqueles que vão acreditar e aqueles que não irão acreditar. Aí ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Para ser judeu, tem que ser circuncidado os homens, né? Cortar o prepúcio, né, da criança, aquela partezinha que cobre o pênis da criança, era a circuncisão. Ainda hoje o judeu faz isso. Circuncisão. E no 8º dia, né? Tem até alguma coisa interessante assim, porque no 8º dia não tem inflamação. Você pesquisa para você saber como era. Pesquisa aí. Então, Jesus foi circuncidado no 8º dia, tornou-se um cidadão judeu. E, para nós hoje cristãos, nós nos tornamos cristãos sendo batizados. Então, o batismo nos leva a nós sermos missionários, a nós levarmos a palavra e proclamar esta palavra a toda criatura. A todas, a todo e a todas. Como diz, a todas, não é? A todas, não. A todas as crianças, a todos os adultos, a todos os jovens, mas aqueles que não querem crer. E eu vou fazer o que se fulano não crê em Jesus como eu creio? Não se preocupe, né? Proclame, diz a palavra de Deus, vamos anunciar oportuno e inoportunamente. Se a pessoa quiser, beleza. Se não quiser, fazer o quê? Aí ele dá um incentivo ainda. Eis os sinais que acompanham aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Qual é a língua? É a linguagem do amor. Não é triste quando você vê uma pessoa que se diz assim, eu sou cristã, mas a língua não diminui, fala de todo mundo. Então, eu estava em um determinado lugar essa semana, não sei se eu falei com vocês isso, mas eu fui num estabelecimento e eu encontrei uma pessoa que é de caminhada, e ela estava com uma blusa assim, curados para amar, algo assim, né? Era um encontro que teve de cura e libertação, e a blusa dela me chamou a atenção. Digo, opa, faz parte de qual comunidade? Minha irmã, ela é de comunidade tal. Ah, beleza. O testemunho dela me chamou a atenção, não é? Me chamou a atenção, porque ela estava com aquela blusa, que era do encontro da renovação, e também ela estava com um texto. Não é preciso que você esteja com um texto, com a blusa que diga assim, eu sou católico, eu sou da legião, eu sou da renovação, eu sou eu sou do... sei lá o quê. Não! O que você precisa é testemunhar, e eu também. Com a vida, com palavras. Dentro de casa, difícil, né? Difícil demais testemunhar dentro de casa. Mas é preciso. Aí ele continua dizendo, se pegarem em serpente e beber veneno mortal não lhes fará mal. Há algumas pessoas que interpretam isso aqui diferente. Nós estamos falando, Jesus estava falando de uma época, de um tempo. Né? Mas mudou, Elisvaldo. Mas por que ele mudou? Não. É porque eu já vi pessoas dizer assim, eu vou andar sobre as águas porque Jesus andou. Eu vou tomar veneno porque Jesus disse, se eu tomar veneno, eu vou pegar em cobra, porque se eu pegar numa cobra, ela me morder. Jesus disse, não, mas ele disse isso no sentido de você não dar brecha, né? Não, eu vou fazer por fazer. Não. Lembra aqui de São Bento, né? São Bento, os confrades lá tinham tanta raiva dele que botaram veneno para ele. E quando ele vai tomar aquele cálice ali com vinho e tinha veneno dentro, aquele cálice se arrebenta. Por quê? Deus livra do mal? Sim. Porque tem pessoas que querem o nosso mal. Dentro da igreja, tem pessoas também. Será que não eu e você que estamos querendo o mal do outro? Não, amados. Será que não somos nós? Aí Nosso Senhor continua falando assim, para eles e para nós. E não lhes fará mal algum. E quando impuser as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Olha, a cura pode acontecer na hora,
alguém pode ter o dom de cura, de impor as mãos sobre uma pessoa e ela ser curada, ou também ela pode ser curada a alma. Isso é mais importante. Conto um testemunho e termino com vocês hoje nessa reflexão sobre isso. Certa vez tinha uma irmã nossa de comunidade, de grupo de oração, e ela teve se afastou da comunidade, não ia mais para lá, e depois a gente ficou sabendo que ela tinha descoberto um câncer no pulmão, e nós começamos a ir todos os sábados lá, fazer visita, todos os sábados nós estávamos lá, para rezar com ela. E quando nós chegávamos lá, pouco tempo depois chegava a ministra da Eucaristia com Jesus para ela receber Jesus na Eucaristia. E nós orávamos por ela, orava. Toda vez a gente orava e era aquela coisa gostosa, era um acompanhamento espiritual que nós estávamos fazendo com aquela irmã. E uma das vezes que nós estávamos orando lá, o Senhor falava assim, que estava curando a pessoa do medo de morte. E ela falava assim, depois da oração, eu estava com tanto medo da morte, com tanto medo de morrer, mas agora eu sinto uma paz tremenda, não tenho mais esse medo. Então, nosso Senhor curou ela, não da enfermidade, mas do medo que ela estava. Então, a gente precisa, porque Jesus não curou? Ora, Jesus não curou do corpo, mas cura a alma, não é? Isso é que importa. Então, eu e você hoje precisamos também, como diz na sequência, os discípulos partiram e o Senhor os ajudava. O Senhor cooperava. O Senhor confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam. Ora, aqueles oraram por pessoas não foram curadas. Mas isso não quer dizer que porque orou por a pessoa ela não foi curada, que ela não foi salva. Não. Se eu e você, nós impomos as mãos sobre uma pessoa e clamamos o sangue de Jesus, o Jesus pode muito bem fazer a obra do jeito dele, não do meu jeito. Eu quero que a pessoa seja curada, mas Jesus quer outra maneira. Então hoje nós vamos louvar a Deus, porque vamos pedir o Espírito Santo durante essa semana, para que Ele possa nos ensinar a caminhar com Ele e não desistir de jeito nenhum, mas acreditar, confiar na misericórdia de Jesus. Por isso, pense aí, qual é a renúncia que você vai fazer essa semana, nas redes sociais, o que é que você acha, né? De uma coisa que você gosta, daquele programa de televisão, sei lá, alguma coisa assim que vem no seu coração que você diz, não, hoje, essa semana eu vou renunciar, oferecer a Jesus pela minha santificação e pedindo que o Espírito Santo me santifique. Por quê? Jesus diz assim, que certas coisas, certos espíritos só podem ser expulsos pelo jejum e oração. Então é isso que eu e você precisamos fazer. Jejuar, orar. E eu peço a Nosso Senhor a graça. Peço a Ele a graça de estar na presença dEle. E vamos pedir, clamar o Espírito Santo, como nós estamos fazendo há alguns dias. Receber o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Receber o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convidemos Nossa Senhora, ela que é a sacrário vivo do Espírito Santo de Deus, que nos ajude nesta caminhada durante essa semana. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de Ti, transborda-me de Deus. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de Ti, transborda-me de Deus. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de Ti, transborda-me de Deus. Amém. Quer receber o Espírito Santo na sua vida? Reze o texto todo dia e você se tornará dócil à graça dele na sua vida. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Shalom.